A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é a Ana Tereza. Vamos iniciar mais um programa, Palavras para a Alma, com a nossa alegria de sempre, a alegria do encontro. Estamos todos juntos em casa, não é? Atravessando esse momento ainda de isolamento. E vamos refletir hoje sobre a nossa luz. Jesus disse pra gente que nós somos a luz do mundo. E mais do que isso, ele disse para a gente que essa luz não deve ficar escondida. Então, esse comentário de hoje está no nosso Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 13. Porque Mateus vai começar a falar sobre aquele trecho que Jesus diz que nós somos o sal da terra. E se o sal se tornasse insosso, para que prestaria, né? Se não fosse para salgar as coisas, no sentido de dar tempero, dar gosto. Tem uma interpretação interessante essa questão do sal, antes de a gente falar da luz, né? Naquela época de Jesus não havia geladeira, então o sal servia para conservar os alimentos. Então, o sal tem essas várias propriedades, conservar alimento, dar gosto nos alimentos, fazer o contraste com doce, né? Uma coisa doce demais, quando a gente bota um pouquinho de sal, traz o doce na medida certa. Interessante isso, né? Traz uma medida boa para o doce. O sal também, ele tem propriedades curativas, né? Então, olha quantas coisas importantes tem nessa metáfora do sal. O que é a gente ser sal no mundo, né? Então, se a gente pensar nesse sentido do sal como conservador dos alimentos, nós seríamos, né, os discípulos que conservam as verdades, né, as palavras de Jesus, que a gente pode atravessar os tempos, passar o tempo e a gente manter essa verdade cristalina, essa verdade em condições de uso, vamos dizer assim, né? Que possa conservar a saúde dessas palavras, que possa conservar o estado desse alimento espiritual, que é o cristianismo, né? Nesse sentido, é o sal que conserva. Nós também somos o sal da terra, no sentido do sal que traz o sabor do sal na medida certa, né? Que traz tempero para os alimentos. A gente pode dizer assim que os nossos conhecimentos, a nossa palavra, a nossa ação, na medida certa, né? A gente traz benefício por onde a gente passa, para que as pessoas possam se alimentar das verdades de Jesus. Mas, se isso for oferecido salgado demais, as pessoas não vão conseguir sentir o sabor verdadeiro dos alimentos, né? Deturpa o gosto. E se for de menos, se for insosso, né? Se os alimentos vierem sem o nosso tempero, o tempero do amor, como é que fica também, né? Então a gente não pode nem se omitir e também não devemos assodar, complicar, né? Escandalizar com conhecimento. Então, nós somos o sal da terra. Junto do sal da terra, que é o versículo 13, tem o 14, que é vós sois a luz do mundo. Eu gosto dessa metáfora da luz porque todos nós precisamos de luz, né? Precisamos de luz nós mesmos para caminharmos e precisamos de luz para ajudar os nossos irmãos de caminhada também. E vice-versa, como a gente precisa da luz dos outros, não é verdade? Onde a nossa luz não se faz presente, a luz dos outros que nos ajudam a dar um passinho a mais, né? Até que a gente possa conquistar essa luz própria. E essa luz a gente pode pensar como a luz do conhecimento, a luz do esclarecimento, que nos ajuda a sair do sofrimento, que nos ajuda a sair da ignorância.
Então podemos pensar que se a luz serve para nos orientar, para clarear, para nos impedir de tropeçar, de cair, de nos machucar, a gente pode também pensar que se a gente tiver algum tipo de vergonha ou de medo de mostrar essa luz, e a gente for esconder essa luz, se a gente colocar debaixo do alqueire, né? Imagina a gente acender um candeeiro e colocar embaixo do móvel, né? Que é o que Jesus está dizendo aqui, de jeito algum, né? Ninguém acende uma candeia para botar escondida. Quando a gente tem vergonha ou medo, ou melhor dizendo, quando a gente não se acha capaz de dar conta das consequências dessas verdades que a gente professa. Um exemplo simples é quando a gente tem vergonha de estar lendo um livro espírita e que alguém vai reconhecer a gente como espírita, que confunde a gente com outras religiões e a gente fica com vergonha, né? O medo de ser criticado, o medo de ser comparado. Então, esse medo das consequências é colocar a nossa luz embaixo do alqueire, né? Quando a gente acende a luz tem consequências, né? Então, que a gente possa trazer o nosso coração mais adulto, o nosso coração um pouco mais forte de aguentar as consequências da gente assumir o que a gente crê. Não só as verdades aqui, estou dando exemplo do espiritismo e do cristianismo, mas a verdade como tal, né? Então, como é que as pessoas vão confiar na gente, como é que nós mesmos podemos confiar em nós se a gente encolhe a nossa verdade, né? E estendendo isso para o objetivo reencarnatório, cada um de nós, quando encarna, vem com o propósito de trazer a sua luz para contribuir com o mundo, né? Cada um de nós tem a sua luz. Duro é quando a gente fica comparando a nossa luz com a luz dos outros. Duro é quando a gente fica incomodado quando a luz do outro acende, a nossa tá apagada, né? Duro é quando a gente quer impor a nossa luz para o outro, não deixando que a luz do outro também possa iluminar o ambiente. Então, olha quantas variações desse entendimento que a gente pode pensar. Então, nosso grande aprendizado de sustentar a nossa luz, sem que a gente se permita ser comparado, seja por si mesmo ou pelo outro, já é um grande avanço. Mas o que Jesus mais está dizendo para a gente é, olha, coloca a sua luz a serviço do mundo. É isso que vai te fazer bem. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente coloca a nossa luz a serviço do mundo, a gente se ilumina naquele momento. Vamos pensar que a sua luz seja a luz da paciência. Quando você traz uma palavra de paciência, né? Quando você coloca essa luz a serviço, você dá uma palavra de paciência num ambiente conturbado, você também está se pacificando. Então não há como a gente iluminar o lado de fora sem trazer essa luz também para si mesmo, né? Então olha que coisa interessante, nós temos aqui no capítulo 24 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, em que no item 4, pertinho do 5, mas no fim, os Espíritos dizem que a humanidade ela tem os mesmos estágios que o homem, no sentido de ter infância, adolescência, vida adulta, né? A mesma coisa, né? Que passa pelas mesmas etapas. Então, diz o seguinte, tem um momento em que a gente não aguenta mais a escuridão e a gente quer luz. Olha que bonito isso, né? Então, os homens, palavra aqui do Evangelho, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade, tendo-lhe Deus outorgado a inteligência para compreender e se guiar por entre as coisas da terra e do céu e de raciocinar sobre a sua fé. Isso significa, gente, que o mundo precisa de luz, porque a obscuridade está pesando. Então, qual é a sua parte? Você tem feito luz para si, para os outros, né? A luz da palavra, a luz do esclarecimento, a luz da paciência, a luz do entendimento, a luz da calma, a luz do consolo. Então, a luz que você oferece pode ser pequenininha, pode ser um fósforo, gente. Isso é suficiente para diminuir a escuridão. Então, assim, a nossa luz tem que estar sobre o móvel. A gente tem que ter a coragem de se expor. Porque quando a gente se expõe, não de um modo violento, mas de modo amoroso, quando a gente se expõe, a gente consola, ajuda, pacifica, envolve, esclarece, ilumina
não só a nós mesmos, mas a todas as pessoas que podem ter contato com a gente. Então vamos nos lembrar, nós somos a luz do mundo. O que você tem feito da sua luz? Né? Nós somos o sal da terra. O que você tem feito do sal? Tem trazido um bom sabor para o alimento espiritual que você compartilha? E da sua luz? Você tem trazido luz que possa clarear o sofrimento, diminuir as aflições dos seus amados, dos seus conhecidos e dos seus desconhecidos ou até inimigos? Se sim, meu amigo, que bom. Quanto mais luz a gente espalha, mais luz é capaz de nos iluminar. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.